Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Na Veia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Estamos aqui, Gina Muniz, Rafaela Garcês e eu, Fernando Soubia. Rafa, que, por sinal, mais uma vez, não renomeou o usuário dela no Zoom. Vamos gravar com o nome errado, mas não tem importância. É que eu sou uma mulher apaixonada. É porque Muito bem, Rafa. você tem uma fama e um conhecimento que não precisa de um tagzinho para saber quem é você no vídeo. Eu, se não colocar escrito embaixo, minha mãe não me reconhece, né? Então, enfim, Tá bom. cada um vive dentro da sua esfera de possibilidades. Gente, vamos falar hoje. Reconhecida até em Londres. Deixa de conversa, Fernando Sobia. É o Tweedledee e o Tweedledum, né? Os personagens lá do Alice nos Países das Maravilhas. Vamos falar da DPF 334, né? Todo mundo não, né? Mas era muito comum aquela brincadeirinha de vai fazer faculdade só para ter a prisão especial, né? E agora a gente viu que o STF entendeu que é incompatível com a Constituição de 88, que não foi recepcionada, que é uma grande bobagem. Demorou só, o quê? 30 anos? A gente está em 2023, de 88 para cá, já tem 35, né? Tá 35 anos, mas tudo bem. A gente vai avançando aos poucos. Porque essa prisão especial, ela é o atestado de óbito de qualquer pretensão de neutralidade do sistema de justiça penal. Porque a partir do momento que você fala, olha, quem tiver um diploma em curso superior não vai ficar com a cachorrada, você está literalmente dizendo que a pessoa que tem o diploma de curso superior, ela é melhor do que os outros. Ela merece uma celinha própria, ela merece ficar em condições mais humanas. E a gente sabe que o percentual de pessoas no Brasil que atinge esse grau de educação formal é mínimo. Por mais que tenha aumentado aí durante os anos de ProUni ou com o investimento de governos passados em educação superior, continua ínfimo, continua ínfimo. E Fernando, só especialmente aqui uma dentro do setor. observação. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, menos de 1% da população carcerária brasileira tem diploma de ensino superior ou ingressaram na faculdade. Sim, porque o que acontece ainda? O processo de criminalização secundária, aquele onde se concretiza o mandato normativo, em que se escolhe quem responderá pelos crimes, ele é altamente seletivo e ele é focado na marginalidade social, que é uma categoria social onde esse índice é ainda menor. Então, é dizer, olha, eu já não vou mirar nas classes mais abastadas, e além de não mirar nas classes mais abastadas, quando alguém das classes abastadas for, por algum motivo, colhido pela rede do sistema penal, eu ainda vou dar melzinho na chupeta. Tudo bem, prisão nunca vai ser melzinho na chupeta, mas vou dar uma experiência prisional diferenciada, menos ruim do que a outra. Pô, tem cabimento isso, né? Então, eu li essa semana um texto no Conjur, o autor do texto é Marcelo White, que eu achei fantástico, que ele disse o seguinte: fim da prisão especial para diplomados. O STF tirou o bode da sala. E aí, eu vou ler, porque eu quero ser fiel ao que ele disse. Ele disse o seguinte: há uma lenda que uma família russa, quando do recenseamento anual, por conta do aumento do número de integrantes do núcleo familiar, foi postular a troca do imóvel que moravam por outro maior, com o escopo de melhorar as condições de vida. O governo russo detentou à época de todos os imóveis do país, ao invés de ceder ao pedido e proporcionar uma moradia melhor aos cidadãos que compunham aquele núcleo familiar, manteve o imóvel e acrescentou um bode para que aquela família cuidasse. No ano seguinte, na mesma época, a família voltou a pedir melhorias de acomodações, mas o governo não deu, mas retirou o bode da sala. A família saiu com as mesmas acomodações, mas feliz por não mais precisar cuidar do bode.
Então, é mais ou menos isso. Tirou-se o bode da sala, mas a gente faz vistas grossas para as grandes mazelas do sistema carcerário brasileiro. Eu entendo que a chave do julgamento dessa ADPF 334 é proporcionar um descortinamento da desigualdade da justiça penal brasileira, do sistema penal seletivo que nós temos e que alguns insistem em negar. Eu não consigo entender, não vou entender nunca, como é que ocorre a separação, o tratamento da reparação do dano no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque o Código Penal, ele regulamenta para os crimes patrimoniais, furto, estelionato, a figura do arrependimento posterior. E, havendo a reparação do dano, a pena pode ser diminuída desde que presente todos os requisitos. Mas, nessas mesmas situações, com relação aos crimes tributários, que normalmente são cometidos por pessoa que tem boas condições financeiras, a consequência da reparação do dano é a extinção da punibilidade. E não há nenhuma justificativa plausível para esse tratamento paradoxal que o legislador faz entre situações jurídicas de violação ao bem jurídico patrimônio, principalmente porque, em situações, nos casos dos sonegadores de impostos, o desvalor da conduta é até maior, porque se gera lesão ao erário. Lesão essa que traz danos incalculáveis e irreparáveis a toda coletividade. Existem outras situações que, inclusive... Gina, Oi. deixa eu te dar um exemplo que eu vi, que era uma coisa absolutamente assustadora. A mulher tinha uma empregada doméstica. E durante alguns anos, ela fez o recolhimento da contribuição previdenciária, mas nunca fez o pagamento efetivo dessa contribuição previdenciária, o que entra lá no tipo penal do 168A, salvo engano, né? Que é apropriação indébita de contribuição previdenciária. E isso a gente descobriu depois, né? Descobriu que ela tinha um processo por isso. Porque quando eu atendi a empregada. Eu atendi a empregada que passava por um momento financeiro difícil e o que ela fez? Ela foi lá e subtraiu R$200 da carteira da patroa para comprar remédio para o filho, um negócio assim. Era aquelas situações clássicas, né? Dos exemplos clássicos que a gente dá. Ela subtraiu 200. Chegou no final do mês, ela virou para a patroa e falou: patroa, aconteceu isso, isso, isso. Então eu gostaria que você me pagasse R$200 a menos. Peço desculpa, era uma situação excepcional, nunca mais vou fazer e tal. A patroa mandou ela embora, evidentemente mandou ela embora, e ligou para a polícia. Furto, ela me furtou. Durante a ação penal, eu descobri que ela respondeu pelo crime de apropriação indébita previdenciária, e ela tinha sonegado durante anos, então era um valor razoável. E na ação penal dela de apropriação indébita de contribuição previdenciária, ela fez o pagamento e teve a punibilidade extinta. E eu levei essa informação para o juiz e falei: olha, aconteceu isso, isso, isso. O dano que ela causou foi muito maior e ela pagou e extinguiu. E aqui o dano foi restituído antes mesmo da existência da ação penal, voluntariamente pela própria acusada. Ela não precisou de uma ação penal. Então, mais do que um arrependimento posterior, eu quero a extinção da punibilidade. Evidentemente que não foi concedido. Ela teve a diminuição da pena para arrependimento, mas assim, são situações que você vê, porra, o crime do pobre Saiu recebe um tratamento carimbada. absolutamente diverso. E aí, quando o rico é preso, ele também recebe um tratamento muito melhor. Sistema penal é Perfeito. ridículo, né? E aí, isso chama também outro ponto que a gente já conversou, já até escreveu, sobre a questão do princípio da insignificância, né? Como o filósofo Fernando Sobia disse, o princípio da insignificância para os ricos é uma porta bem grande, bem alta. Para os pobres é uma janela bem pequenininha. Por quê? Porque nós temos um limite de insignificância, inclusive reconhecido pelo STJ, nos autos do recurso especial 1.709.000
029 de Minas Gerais, julgado sobre o rito de recurso repetitivo, de que se reconhece a insignificância com um valor de até R$ 20.000, sem que para isso se tenha que perquirir sobre periculosidade social da ação e outras questões técnicas. Para os crimes patrimoniais comuns, leia-se, aqueles que são cometidos pela população pobre, sem instrução, sem, muitas vezes, oportunidades legítimas, o princípio da insignificância é submetido ao reconhecimento de 4 vetores pelos nossos tribunais superiores, e, quanto ao valor, um percentual do salário mínimo. Então, o que eu desejo é que essa DPF seja apenas o começo, que ela descortine outras desigualdades que existem no sistema de justiça. Também tem a questão da prerrogativa de fórum, prerrogativa de função, enfim. Vou passar aí para a Rafinha, que eu acho que eu já falei demais. Ah, que isso, Gina. Adorei. Eu acho que é uma reflexão, né? Não tem muito o que acrescentar, senão essa situação. Quando você vê que 1% só das pessoas que estão encarceradas no nosso país possuem curso superior, a gente já percebe para que o cárcere foi construído, né? O Fernando já falou. Acho importante também que, quando a gente pensa nessa questão da insignificância, né, o crime que é praticado por essas pessoas que são esses indesejáveis e a classe dominante, uma das questões que não vai ter acordo de persecução penal, acordo de não persecução penal, ou não vai dar ensejo, por exemplo, à insignificância, vai ser a habitualidade. E quando a gente pensa nesses crimes tributários, eles são crimes de trato sucessivo, ou seja, a pessoa, né, vai deixar de recolher aquela contribuição, né, Fernando, todo mês, por vários meses, né? O cara que sonega o imposto, ele vai estar sonegando provavelmente ou mensalmente, ou anualmente, ou por algum período. E nada disso impede que ele se beneficie, né, de todo um arcabouço jurídico que serve para impedir a ação penal e, se ela acontecer, impedir que ela prossiga. E, se for punido, né, a pessoa vai ter uma prisão especial. Então, que bom, veio em boa hora. Eu acho que nós avançamos, temos avançado, né, com o acesso à universidade. Então, a gente não quer mais que ter um curso superior no nosso país seja, né, um modelo, seja um exemplo de alguém que está favorecido, mas a gente não pode diferenciar aonde não tem nenhuma razão para haver essa diferenciação, né? O que muda você cometer um crime e você ter um curso superior para uma pessoa, e eu acho até às vezes, né? Eu acho que é pior uma pessoa que às vezes é muito mais instrumentalizada, né? Porque a gente não vai falar que não existe uma delinquência também que vai ter um ambiente muito mais propício para acontecer do que um ambiente de alguém que frequenta as universidades, as escolas, né? Então, na verdade, seriam pessoas cuja a conduta social seria muito mais reprovável, portanto, até mereceriam menos algum tipo de tratamento que fosse especial, né? Já que a prisão é especial. Mas eu queria, Gina, também que você que está bem a par do assunto, só para finalizar, também falar que certas prisões ainda, né, apesar da prisão especial, ou o Fernando falar, né, apesar da prisão especial ter sido aí, né, considerada incompatível com a Constituição, vamos pensar, por exemplo, o atual presidente Lula, né, ou o ex-presidente Bolsonaro, né, pessoas que ocuparam, né, lugares de relevância social ou, né, certas posições, elas vão
entrar nesse lugar também, ou elas vão ainda manter a possibilidade de ter algum tipo de prisão diferenciada? Deixa o Bolsonaro ouvir, né? Porque quem sabe, né? Então, fale aí, Fernando. Não, pode falar, Gina. Não, só ia dizer que realmente só com relação aos diplomados, né, é que a norma foi considerada não recepcionada. Em outras situações, realmente existe uma justificativa para esse tratamento desigual. Quando tem uma justificativa concreta, ainda vai lá, né? O duro é realmente quando você tem essa prisão especial, esse tratamento diferenciado baseado simplesmente em uma categoria social, que não tem nada a ver com risco, com probabilidade daquela pessoa ser atacada dentro da prisão e etc. Eu queria só acrescentar uma coisa, o pessoal vai achar que eu sou obcecado pelo Zaffaroni. Até sou, né? Mas não de uma forma ruim. É um stalking do bem. A Rafa falou uma coisa que o Zaffaroni escreve sobre isso, né? Do estado de vulnerabilidade criminalizante. Porque ele, quando fala dos processos de criminalização, especialmente criminalização secundária, ele fala de uma regra geral de seleção criminalizante, seria aquela coisa dos fatos burdos ou dos fatos mais pessoas que não deem trabalho para a polícia. E aí ele adiciona o filtro midiático, falando, olha, inclusive, quando a mídia cria o estereótipo do criminoso a partir da veiculação de uma forma sensacionalista, reducionista e tal, você cria um estereótipo. E aí, a partir desse estereótipo, ele fala, a partir do momento que o estereótipo é criado, existe um risco criminalizante muito grande para as pessoas. E aí ele vai categorizar de acordo com a vulnerabilidade criminalizante. Ele vai falar, olha, pessoas que se encaixam no estereótipo não precisam fazer nenhum esforço para entrar na mira do sistema penal. Na verdade, eles têm que fazer um esforço para sair da mira do sistema penal. E pessoas que não se encaixam nesse estereótipo têm que fazer um esforço muito grande para entrar na mira do sistema penal. Essa é a base da construção dele, da ideia de culpabilidade por vulnerabilidade. Que aí ele vai propor uma redução da culpabilidade daqueles que estão dentro daquela faixa de alto risco criminalizante e nada em relação a quem está no baixo risco, né? Porque no primeiro momento, quando ele falava da co-culpabilidade, ele abandona essa ideia para assumir a culpabilidade por vulnerabilidade exatamente pelas razões que você falou. Você só não deu os nomes que ele usa, mas é exatamente o que você tinha falado. Eu só não Você li é o uma criminóloga Zaffaroni, nata. entendeu? Eu só não li o Zaffaroni. Mas gostei. A co-culpabilidade era aquela coisa que a gente alegava nas alegações finais, no caso do réu reincidente. É de que o Estado teria sua parcela de e responsabilidade. sim, que eu me lembro no início da defensoria. Era aquela tese que me fazia chorar, mas realmente também nunca colou. Mas agora, essa daí, ó, Fernando, Ele se manda aí como você manda distanciou pra da gente. Pois co-culpabilidade, ele se é, e distanciou. voltando aqui ao que Rafa colocou, né? O problema, normas, estão me ouvindo? Sim, Então, senhora. O problema não é existir normas que diferenciem, porque assim, o princípio da igualdade, na concepção formal, ele é um legado iluminista, né? Que assenta justamente nessa ideia de que todos devem ser iguais perante a lei. Mas, com a implementação paulatina do Estado Social de Direito, percebeu-se que esse tratamento igualitário de pessoas desiguais muitas vezes tem um condão de acentuar as disparidades ao invés de estabelecer o mesmo nivelamento. Então, surgiu a necessidade de reformulação do princípio da igualdade para que abrangesse também um aspecto material. Os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, não é problema, existem normas que prevêem tratamento diferenciado. A questão, o ponto nodal é estabelecer um método capaz de auferir essas possíveis desigualdades, fazendo com que essas desigualdades realmente sejam constitucionais, sejam legítimas, que exista uma ligação razoável entre o parâmetro comparativo e o fim a que visa a norma. E aí a gente não percebe isso dentro de uma norma que diz: se você tem diploma, ou seja, se você é uma pessoa
que teve acesso à educação, que tem mais chances de se inserir no mercado em uma oportunidade lícita, que tem mais condições de avaliar a ilicitude de sua conduta, você vai ser tratado melhor ou menos mal, né, porque não existe tratamento bom no sistema penitenciário brasileiro, do que aquela pessoa que o Estado muitas vezes negou oportunidades legítimas, que muitas vezes já cresceu assistindo na sua comunidade vários crimes e não tem essa mesma capacidade que uma pessoa que teve outra oportunidade de avaliar a ilicitude de sua conduta. Então, realmente, é um nítido exemplo, não de adoção do princípio da igualdade material, mas sim de violação ao princípio da igualdade em razão da seletividade penal, que é um marco da justiça penal brasileira. Perfeito, né? Acho que o resumo é esse. O problema não é o tratamento desigual por si só, mas o tratamento desigual e injustificado. A mais do que injustificado, né? Fundamentado numa seletividade e num classismo absurdo que marca muito o sistema de justiça criminal. É É isso isso, aí, né, né, gente? gente? Ó, A gente falou continue junto. estudando, né? Mesmo Feliz sem Páscoa, prisão né, gente? especial, né? Continue estudando, né? Alcancem o 3º grau, mas agora não vai mudar muita coisa lá na cadeia, não, né? Aí, ó, De fato. Marina. Agora. Feliz Na Páscoa. veia! Marina na mandou veia Feliz e Páscoa. Feliz Páscoa. Repete, filha. Feliz Páscoa. Feliz Feliz Páscoa para todos Páscoa. os nossos ouvintes, para todas as nossas ouvintes. Na veia! Eu Na faço veia. Na veia!